E aí galera, tudo ótimo? Professor Adriano Silva aqui no canal Historiografando. Vamos comentar essa questão boa demais, questão que eu pus agora mais cedo lá no nosso Stories do Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, tá aparecendo neste momento o nosso Insta oficial do canal Historiografando. Dá pause aí no vídeo, nota direitinho, quando terminar aqui, vai lá no teu Instagram e nos siga. Eu garanto que você não vai se arrepender, nós temos questões diariamente, nós temos lá para vocês a questão quando resolvida, automaticamente ele diz se você acertou ou não, você clica lá nas alternativas, então fica bem fácil. E aqui no YouTube nós comentamos, já que aqui nós temos um tempinho a mais do que o Instagram, tá ok? Mas só que eu deixo bem claro para vocês que a nossa plataforma fechada, exclusiva para o aluno historiografando, te dá um suporte grandíssimo para resolver isso aqui, galera. Se você teve dificuldade, se você tem dificuldade, vai lá, História e Geografia Regional, História e Geografia do Brasil, atualidades, pacote de simulado, faz tua escolha e vem estudar com o canal Historiografando, porque nós clareamos o teu destino, limpamos o teu caminho do que a banca quer manchar, que é de reprovação, tá bom? Então, olha só o que diz essa questão aqui para vocês. Questão nossa, criada pelo professor, criada pela equipe Historiografando. Sobre o processo de industrialização e urbanização brasileira, apresentamos abaixo algumas informações, dentre as quais somente uma está incorreta. Então, turma, veja só, você tem que ter um conhecimento sobre industrialização e urbanização, que é o tópico que está pós-edital. Tá vendo essa partezinha que eu estou aqui fichando para vocês? Ó? Isso aqui não é obrigatório vir da questão para você acertar ela. Eu trouxe para clarear vocês que a banca poderia excluir ela, caso isso fosse uma questão da banca, e estava tudo resolvido, estava tudo certo, e você teria que se virar para descobrir qual das fases da industrialização brasileira a questão está se referindo. E sabe como é que você vai saber disso? Quando lê a ABCD. E aí corre o risco de acertar ou errar essa questão. Então eu faço aqui para vocês a observação, quando pegar uma questão sobre industrialização, urbanização, opa, parou. Estou lembrando da dica do professor Adriano. E aí, o que a banca quer? Lá no início, no meio do processo da industrialização brasileira, nos anos de 80, ou agora, já recente, depois dos anos 2000? Então pare, faça essa reflexão. Agora lê as questões depois dessa reflexão que você vai entender melhor. Olha aqui, a letra A fala, quem estão? Industrialização e urbanização. Está dizendo que essas duas peças estão intimamente ligadas por estratégia de infraestrutura, oferta de mão de obra e mercado consumidor. Pura verdade. Isso aqui independentemente de qualquer das fases, independente. A infraestrutura, a mão de obra e o mercado consumidor sempre foi, digamos, o pilar da industrialização. Para que a indústria vai estar no local se não tem mão de obra, se não tem mercado consumidor, se a infraestrutura é precária, não tem asfalto, não tem portos para escoar esse material? Então, o gabarito da questão não é letra A de jeito nenhum. Isso aqui está corretíssimo. Olha a letra B, o que diz? Ó. Com a queda de rentabilidade do setor cafeeiro, preste atenção, a industrialização passou a tomar mais prosperidade. Opa, professor, o senhor falou de fases. O senhor falou que teve o início, o meio e agora depois dos anos 2000, verdade. E aí, professor, essa questão está mais com cara de quê? Pessoal, olha para a questão setor cafeeiro, isso aqui é algo novo, antigo. Veja, preste atenção, reflita. Setor cafeeiro é lá do Brasil ainda, quando era dos coronéis, lá para os anos 20, 30, lá para os anos 40 que ainda perdurou isso aqui. Então, com a queda da rentabilidade do setor cafeeiro, você sabe que nós estamos falando das primeiras fases de industrialização brasileira. Então, com essa queda, a industrialização ela passou sim a tomar mais prosperidade. Então, só aqui, olha só que legal, letra B também está correto, não é o nosso gabarito. E eu sei de que fase já essa letra B está falando. A letra C, com as dificuldades de importação ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial, você já sabe, novamente, aqui só por causa de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, qual é o período que nós estamos falando, qual é o momento da história que nós estamos nos referindo, né? Não precisa dizer para você que isso aqui é algo que é entre guerras, não é algo de 2000 para cá. Então, pegou aí o fio da meada. Então, passou-se a empregar mais investimentos no setor industrial. Verdade, galera. O problema com a cafeicultura foi grandíssimo. Precisava de quê? De escoar esse produto para fora. Precisava vender para o mercado consumidor.
diversos que nós tínhamos. Mas por causa das guerras, por causa delas, fez-se necessário empregar mais investimento no setor industrial, que era um setor mais sólido, era um setor que, digamos, ia alimentar mais a nossa economia sem muita dependência do que estava lá fora. Agora o café não, quem comprava nosso café tinha que estar também em pé de igualdade conosco, no sentido de vivenciando um espírito de paz, sem guerra. Então, aqui também não é o nosso gabarito, a letra C, não. E só sobrou a letra D. Vamos saber por que a letra D e por que isso aqui está errado. As indústrias, sobretudo a siderúrgica e a metalúrgica, difundiam-se principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Se você estudou comigo, você sabe que não foram as indústrias de siderúrgica e metalúrgica neste período aqui trabalhado, o primeiro período, o período inicial. Nós temos a têxtil e a de alimentos. Elas se difundiram principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois da têxtil e alimentos, aí começaram-se o nosso segundo ponto da industrialização, a industrialização mais pesada, a industrialização voltada à siderúrgica e à metalúrgica. Isso aqui aconteceu sim, pessoal, viu? Siderúrgica e metalúrgica, mas dentro do parâmetro aqui em observação, na primeira fase da industrialização brasileira, os estados de São Paulo e de Rio de Janeiro tiveram mais primazia, neste momento, em trabalhar com a indústria têxtil e alimentícia. Siderúrgica e metalúrgica, depois, com a entrada de mais um novo integrante, estado aqui, Minas Gerais, que nem na questão eu coloquei, porque se eu pusesse aqui Minas Gerais, a questão não teria gabarito. Tá bom? Então, forte abraço para você. Contem sempre com o canal Historiografando. Se inscreva. Gostou? Deixa o joinha. Compartilha aí no teu grupo que você está estudando para o concurso da PM Bahia. Se vemos por aí. Valeu!